E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Cortex, o canal de física mais democrático do planeta. E férias chegando, vocês acharam que realmente eu iria abandonar vocês logo no comecinho das férias? Não é assim que funciona não. A gente vai ficar aqui por um bom tempo trazendo muita coisa bacana para vocês curtirem. E hoje especificamente a gente vai falar de uma das áreas mais interessantes da física, a balística. Mas para falar um pouco da balística de uma forma mais interessante, nós vamos dar um foco bem direcionado ao que a gente chama de snipers. Em situações de reféns, onde vidas estão prestes a serem sacrificadas, vidas inocentes, onde não cabe mais negociação, onde ninguém tem mais meios para ajudar aquelas pessoas, eles entram em ação. Frios, calculistas, bem treinados, treinados por anos e rezando para que as condições continuem favoráveis ao seu disparo, torcendo para as condições não se modificarem. Durante o momento em que o projeto está se deslocando através do ar, eles estão lá para puxar o gatilho e fazer a diferença. Eles estão lá para puxar o gatilho e fazer a troca que esperamos. Que troca? Trocar a vida do mal pelas vidas do bem. E se sua precisão for acertada, ele vai atingir seu objetivo. Os snipers, não há uma tradução literal para essa palavra, mas é o que a gente conhece aqui como atirador de elite, franco atirador. São aqueles atiradores de elite de certas corporações como PM, Polícia Civil, Polícia Federal ou Forças Armadas. Os snipers são os melhores atiradores da corporação. A princípio tem que ser esses. Submetidos a intensos, longos e extenuantes treinamentos, eles adquirem as características que um sniper precisa para cumprir suas missões. Ele adquire as características que um sniper precisa ter para executar os disparos que podem criar um divisor de águas na história de diversas vidas. Em agosto de 2019, no Rio de Janeiro, essa profissão aqui no nosso país foi posta em prova mais uma vez, quando o William Augusto da Silva encontrou seu fim diante dos projéteis de um sniper. Boa noite. Manhã de tensão no Rio de Janeiro. Passageiros de um ônibus foram mantidos reféns por quase 4 horas na ponte Rio-Niterói. O sequestrador, um jovem de 20 anos, sem antecedentes criminais, foi morto por um atirador de elite da Polícia Militar e 39 reféns foram liberados. William, apesar de não ter antecedentes criminais, sequestrou um ônibus e fez 37 reféns. Ele tinha combustível, provavelmente gasolina, e arriscava pôr fogo em tudo e pediu, apesar de um descontrole emocional e de uma confusão mental grande, chegou a pedir 30 mil reais como resgate. Mas depois até esqueceu que tinha pedido esses 30 mil reais. William foi considerado um caso de suicide cop, que são aqueles casos em que a pessoa procura alcançar o suicídio através do confrontamento, do enfrentamento com a polícia, colocando a polícia em situações onde provavelmente o final só pode ser a sua própria morte. Os disparos precisos feitos pelo sniper do BOP, apesar de terem salvado a vida de 37 reféns, reacendeu de novo uma polêmica polarizada sobre a discussão da real necessidade da autorização do disparo do gatilho de um sniper. Afinal, o sniper seria um assassino cruel ou um herói silencioso e incógnito profundamente treinado para salvar vidas? O que você acha? Quais são as características necessárias para se tornar um sniper? A primeira e mais básica, é claro, que dentro da sua corporação ele tem que ser um atirador já excepcional. Esse é o primeiro requisito para que ele se torne um sniper. Mas esse não é o único requisito. Diversos outros requisitos devem ser agregados à formação do sniper para que ele possa cumprir a sua missão com excelência. Algumas dessas características são um preparo físico invejável, porque ele muitas vezes pode ser submetido a situações extremamente extenuantes, e uma condição psicológica muito equilibrada.
porque na maior parte das situações ele vai ser sempre submetido a situações extremas psicológicas. A pressão é um dos elementos que sempre está ao lado de um sniper, e ele precisa ser completamente indiferente a essa pressão. Foi o caso de Carlos Hitchcock durante a Guerra do Vietnã. Ele teve que rastejar em mato baixo por quase 4 dias, sem comer, praticamente sem beber e sem dormir, até que pudesse finalmente se aproximar do seu alvo, atravessando tropas e tropas vietnamitas, para finalmente conseguir colocar o seu alvo a 650 metros de distância. E foi então que entre 600 e 650 metros de distância, Carlos Hitchcock, depois de 4 dias sem comer, rastejando no mato, escondido o tempo todo e sem dormir, conseguiu lançar o projétil do seu M21, calibre 7.62 direto no coração do seu alvo. Missão cumprida. Só um preparo físico invejável, um controle psicológico fora do normal poderiam fazer uma pessoa suportar 4 dias seguidos nessas situações até finalmente encontrar o seu alvo e cumprir a missão. Características psicológicas são indispensáveis para a boa execução da tarefa atribuída a um sniper. O excesso de confiança, por exemplo, não é uma das boas coisas que um sniper deve ter. A falta de confiança também não pode. Então ele tem que ter uma linha muito tênue entre essas duas características. São características psicológicas muito delicadas e que normalmente elas só são descobertas depois de um extenuante treinamento que, em média, no Brasil leva 2 anos para que um sniper possa entrar em ação. Em geral, os snipers são homens com mais de 30 anos, casados, que tenham filhos e família. Essas características muitas vezes são importantes porque atribuem à característica, à formação psicológica do sniper, um senso maior de responsabilidade na hora de puxar o gatilho. Quando ele tem um conceito de família por trás dele, de filhos, esposas, laços familiares, é muito mais difícil para ele puxar o gatilho, muitas vezes atender a uma ordem, sabendo que do outro lado do seu disparo tem alguém que pode pertencer a uma família também. Então essa característica é importante para que o sniper não banalize o seu disparo. Obviamente o equipamento do sniper é algo indispensável e de suma importância para a sua boa execução, para o seu bom trabalho. Basicamente o seu rifle, seu fuzil, sua munição são os elementos mais importantes, obviamente. Mas não é só isso. Alguns fuzis, os melhores do mundo, acabaram ficando na história por suas atuações em casos estrategicamente marcados na história. Um exemplo desse que a gente pode citar é o Sniper Rifle L11-5A3. Foi um rifle utilizado pelo britânico que executou 2 talibãs a 2.466 metros de distância. Craig Harrison, até pouco tempo atrás, detinha o recorde do tiro mais distante executado com eficiência por um sniper. 2 talibãs mortos pelo seu fuzil. Colt AR-10. Com o mesmo corpo de um AR-15, porém mais eficiente, mais leve, mais potente, é um dos preferidos pelas corporações nacionais. Esse é um dos rifles que é utilizado pela Polícia Estadual do Rio de Janeiro. E foi exatamente esse rifle que foi utilizado para bater o William, o sequestrador do ônibus, em agosto de 2019. Foram 5 tiros completamente fatais para garantir que ele não pudesse entrar no ônibus outra vez e colocar a vida dos 37 reféns em jogo. Disparado a distância de 80 metros com visão ampla, foi um tiro relativamente fácil para o treinamento que os snipers passam hoje em dia. Não se sabe dizer se exatamente foi disparado por um único sniper ou por vários snipers os 5 tiros que atingiram o William. Nem a corporação também revela esse detalhe sobre os disparos. Macmillan TAC-50, 823 metros por segundo, 4 segundos de voo. Bob Furlong era o responsável, antes de Craig Harrison, pelo disparo mais longo efetivo feito por um sniper, utilizando Macmillan TAC-50. E por que eu estou citando exatamente esse rifle agora, já que ele não é mais o detentor do recorde, já foi suplantado por Craig Harrison, o britânico? Porque exatamente esse mesmo rifle foi utilizado, sim, para efetuar o maior disparo da história já registrado até o momento 2019. Outro equipamento muito importante para o sniper hoje em dia, já que a tecnologia desde a Primeira Guerra até hoje em dia, ela saltou, a tecnologia sniper saltou de efetivos 100 metros de distância
para 1.000 metros de distância média, a lente telescópica se tornou um objeto indispensável para a atuação de um sniper. Basicamente, ela não é exatamente utilizada para mira, como muita gente acha. Mas, claro, obviamente, também tem essa função. Mas uma das grandes funções da mira telescópica, da lente telescópica, é exatamente localizar o alvo e reconhecê-lo, porque o disparo não pode ser feito inconsequentemente, de repente, na pessoa errada. A lente é a garantia do sniper de quem está na sua alça de mira. Quem vai morrer é a pessoa certa. O telêmetro óptico também é um dos elementos importantíssimos. É importante que o sniper saiba exatamente a que distância está seu alvo, porque cada fuzil ele tem mais ou menos uma média de alcance. Ele sabe exatamente se o seu alvo estiver muito longe do alcance do fuzil, ele não pode efetuar esse disparo. Então o telêmetro ele é utilizado para determinar, para medir a distância do fuzil até o alvo. Em muitas situações, um dos elementos que realmente podem interferir demais no voo do projétil, desde a saída do cano até atingir o alvo, são as rajadas de vento. O anemômetro é também um dispositivo importantíssimo para que se verifique as rajadas de ventos que estão acontecendo a cada instante. Que na hora do disparo o sniper possa fazer a compensação certa para compensar o efeito das rajadas de vento. A roupa de camuflagem também é um elemento indispensável para que o sniper não passe de atirador a ser um alvo. A física do disparo. A balística é uma das áreas mais fascinantes dentro da mecânica. Apesar de parecer, o disparo feito por um sniper pode ser qualquer coisa, menos um disparo em linha reta. Durante o movimento do projétil, a cada instante a força gravitacional vai estar atuando sobre a massa do projétil, trazendo ele para baixo. Então, na verdade, a trajetória de um projétil disparado por um sniper é, na verdade, uma trajetória oblíqua. Ele nunca dispara exatamente onde ele está vendo o alvo. Ele sempre tem que fazer o disparo um pouco para cima, porque ele sabe que esse projétil vai subir e durante a distância, com a ação da gravidade puxando o projétil para baixo, ele vai voltar a descer. Então, se ele mirar exatamente no alvo onde ele quer, ao atingir o alvo, com certeza o projétil vai ter desviado para baixo. A força dos ventos também é um elemento que deve ser considerado pelo sniper. Como já falamos, o anemômetro é indispensável para que ele saiba exatamente para que lado ou para que direção, em que sentido os ventos vão estar empurrando esse projétil durante todo o seu movimento. No tiro mais longo da história, e esse tempo pode ser muito longo, esse projétil passou quase 10 segundos no ar. É muito tempo de voo. Então, saber a direção que os ventos empurrarão esse projétil durante esse movimento é indispensável para que o sniper possa dar um desconto na trajetória que vai ser imprimida esse projétil durante todo o seu movimento. O efeito Coriolis, o efeito Coriolis, dependendo da distância em que será feito o disparo, é um elemento também que não pode ser deixado de lado durante a execução do disparo. O efeito Coriolis, o efeito Coriolis, é a mudança da posição do alvo após ser efetuado o disparo devido ao movimento de rotação da Terra. Você pode dizer agora, isso rotação da Terra? Como é que a rotação da Terra vai influenciar num disparo de um projétil, de uma bala que sai a mais de 1.000 km por hora? Não esqueça de um detalhe importante, nossa Terra gira a quase 1.600 km por hora. É um bocado de velocidade. Então, dependendo do disparo, pode sim, com certeza, até o projétil atingir o alvo, haver um deslocamento lateral da posição desse alvo devido à rotação da Terra. Esse efeito é o chamado efeito Coriolis. E quanto mais longo for o tiro, quanto mais distante estiver o alvo, obviamente, maiores são os efeitos que vão ser produzidos por essa rotação. O outro efeito que é utilizado na balística exatamente para compensar o efeito Coriolis é o chamado efeito Magnum. Vocês devem lembrar, em 2015 mais ou menos, um vídeo viralizou demais, quando estudantes esportistas lançaram do alto de uma represa uma bola de basquete que incrivelmente alterava sua direção, seu sentido de movimento durante a queda da represa, devido à rotação que foi imprimida a ela pelo esportista, pelo estudante. O efeito Magnus é a mudança na direção do movimento de um corpo
que rotaciona dentro de um fluido. Esse fluido pode ser um líquido ou pode ser um gás. Um dos nossos grandes jogadores sabia disso muito bem, grande Roberto Carlos, deixou marcado seu efeito Magnus na história contra a França, lembra disso? Lindo demais esse efeito, né? Efeito Magnus fazendo o brasileiro feliz. Pena que no futebol da nossa seleção de hoje não dá para mais ver essas coisas, né? Fazer o quê? Tempos bons foram aqueles. Hoje, o efeito Magnus, essa rotação produzida ao projétil, o projétil sim, ele sai rotacionando de dentro do cano da arma. Essa rotação ela é produzida pelo raiamento que existe dentro do cano. Esse raiamento é feito propositalmente para aumentar a precisão. Essa precisão que muita gente não entende é exatamente a rotação que ele vai imprimir ao projétil, fazendo com que ele altere sua trajetória durante o movimento. Claro, não estou falando de Angelina Jolie, sua super mega produção, não. Não chega a esse nível, não. Mas esse efeito Magnus ele é capaz de fazer uma compensação naquele efeito Coriolis. Basicamente, falando em termos assim muito práticos, é como se o alvo fugisse do seu tiro por causa da rotação da Terra e o efeito Magnus fizesse o seu projétil desviar de sentido para fugir, para correr, para ir atrás do alvo fujão. Então seria o efeito Magnus compensando o efeito Coriolis. Mas acho que você já percebeu que esses efeitos só realmente vão surtir um efeito considerável durante o disparo para grandes distâncias. Tiros feitos a metros de distância não vão sofrer um considerável efeito Coriolis nem o efeito Magnus. O maior tiro de toda a história dos snipers. Os membros sanguinários e brutais da ISIS, mais conhecido no mundo inteiro como Estado Islâmico, se tornaram famosos pelo mundo inteiro pelo seu nível, seu requinte de crueldade, matando cruelmente crianças, mulheres, decapitando pessoas amarradas, executando pessoas de formas extremamente cruéis, muitas vezes de frente às câmeras para que o mundo todo possa ver do que são capazes. Esses terroristas ficaram famosos exatamente pelos seus requintes de crueldade que conseguem imprimir a seu semelhante humano. Então, na verdade, não são exatamente as pessoas mais queridas e amadas pelos quais as pessoas do mundo teriam dó. Eu tenho certeza que a partida deles não vai deixar muita gente chorando aqui, não. Quando a partida de um deles fica marcada na história através de um fato heróico fora do normal, fora de proporções, isso dá um gostinho melhor ainda, não dá não? A situação era iminente de ataque às tropas de segurança iraquianas naquele dia. Tal ataque nunca aconteceu. Um único tiro pôs fim a esse ataque. Um tiro que percorreu o equivalente a 38 campos de futebol. Cerca de 247 ônibus enfileirados. 863 carros comuns, passando por quase 10 segundos no ar. Naquele dia, em 2017, do alto de um prédio no Iraque, um membro das Forças Especiais canadense, Force Task 2, disparou um tiro que ficaria para sempre na história. O autor do disparo não foi identificado, até por questões de segurança das Forças Especiais, não foi divulgado o seu nome, mas utilizando também um Macmillan TAC-50, ele quebrou de longe todos os recordes ficados para trás na atuação de um sniper. A distância era inconcebível, quase 2.000 metros acima do alcance médio desse fuzil, mas ele iria tentar de qualquer jeito. A situação era complicada, as tropas iraquianas estavam prestes a ser praticamente dilaceradas pelo grupo terrorista ISIS, a situação era desigual. E naquele dia, um membro do Estado Islâmico encontrou seu fim. As suas barbaridades foram colocadas num ponto final, quando um cartucho de uma .50 atingiu seu corpo, deixando muito pouca coisa para contar a história. Esse era o fim das suas atrocidades. Porque se você é atingido por um .50, todo mundo sabe disso, você vai morrer. O recorde anterior tinha sido do britânico Craig Harrison, com o rifle L11 5A3. Esse disparo foi feito em 2009 no Afeganistão contra os talibãs, a uma distância de 3.450 metros, viajando a uma velocidade de 850 metros por segundo, passando quase 10 segundos no ar. O novo recorde foi estabelecido. Naquele momento, a vida do terrorista foi ao fim e o ataque às tropas de segurança iraquianas foi encerrado.
Então é importante lembrar que, desde aquele fatal tiro feito pela polícia brasileira, em que numa fatalidade uma professora, que não era o alvo, acabou morrendo. O medo e uma reação desastrada da polícia. Fim do assalto. A professora Geisa Firmo Gonçalves não resiste aos tiros. O assaltante Sandro do Nascimento é morto por asfixia pelos policiais dentro do Camburão. As Forças Especiais Brasileiras vêm treinando com afinco e melhorando cada vez mais a atuação, o treino e a preparação dos snipers. Então cuidado. Para você que pode estar envolvido em atividades nocivas nesse momento, fazendo mal, e de repente acreditando que está livre de qualquer vigilância, de qualquer ação de combate contra você, longe de qualquer força de segurança, cuidado. De repente, a quase 3.000 metros de distância, alguém pode estar colocando você numa alça de mira.